Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Estranhei quando vi a Sandra saindo do quarto naquele domingo e de banho tomado, toda arrumada, perfumada, batom nos lábios. Como ainda era cedo, pensei que ela talvez fosse à missa, apesar de estar muito bem arrumada para o meu gosto. Não me pareceu que fosse necessário se enfeitar tanto para ir à igreja. Já fui perguntando. Tá indo onde com essa panca toda, Sandra? Não vai dizer que se arrumou assim só para a igreja. Não, eu tô indo na casa do Gilmar. Quando ela falou aquele nome, juro que eu não entendi nada. Até porque Gilmar era o seu ex-marido. Ela tinha largado dele para ficar comigo não fazia mais do que 8 meses. Fiquei olhando para ela sem entender, à espera de uma explicação. E já que a explicação não pintou, eu perguntei: que história é essa, Sandra, de ir na casa do Gilmar? Não fica pensando coisa ruim, viu? Não é nada do que você está imaginando. É que hoje é o aniversário do Felipe. Eu não te falei semana passada? Então, Felipe era o filho dela com o tal do Gilmar, seu ex-marido. Depois que os dois haviam se separado, o menino, que já tinha 14 anos, preferiu ficar morando com o pai. De qualquer maneira, mesmo ouvindo da sua boca que o motivo daquela visita era o aniversário do filho, eu não gostei nada daquela história. Se era aniversário do menino, ela que o convidasse a vir almoçar com a gente, na nossa casa. O que ela tinha agora de ficar enfurnada na casa daquele cara o dia todo? E pior, com aquele cara por perto. Eu sabia que o Gilmar ainda gostava da Sandra. Já fazia pouco mais de 8 meses que ela tinha vindo morar comigo, mas eu sabia que ele continuava gostando dela, porque a separação aconteceu sem a concordância dele. Ele não queria. Naturalmente que fiquei enciumado. Fiquei tão fulo da vida que já fui me levantando do sofá na mesma hora. Bom, então espera aí que eu vou trocar de roupa e a gente vai junto. Ela já foi me cortando. Mas nem pensar. Você tá louco? Ué, por que tô louco? Não é aniversário do teu filho? Vou lá almoçar com vocês então. Ora bolas, mas só pra tua cara mesmo, né, Marinho? Esqueceu que o Gilmar também vai estar lá? Ele é o pai do Felipe, Marinho. É bem capaz que eu vou levar você comigo para vocês acabarem brigando no dia do aniversário do meu filho. Olha, eu fiquei por conta. Apesar de saber que a Sandra me amava, até porque se não me amasse, não teria largado do cara para vir morar comigo. Mas, apesar disso, foi inevitável ficar com ciúme. Meu Deus, qualquer homem no meu lugar ficaria. Essa história da tua mulher ir visitar o ex-marido é a mesma coisa que o homem ir visitar a ex-mulher. Qual é a mulher que não fica enciumada? É normal. Eu não gostava que ela conversasse com aquele cara. Nem por causa do aniversário do filho, nem por telefone, para você ter uma ideia. Imagine então cara a cara. Ela ainda me contou que tinham convidado mais alguns parentes para almoçar também. Quer dizer, eles não estariam sozinhos os 3. Numa tentativa de me deixar mais tranquilo, só que não adiantou. Não adiantou porque eu fiquei fulo da vida do mesmo jeito. Eu passei aquele domingo todo emburrado, pensando um monte de bobagem. E como não ficaria, meu Deus? É a coisa mais normal do mundo. A gente, quando tem mulher, não quer que ela converse com o ex-marido, nem com o ex-namorado. Aliás, se fosse possível, eu gostaria que ela nem tivesse ex-marido. Agora, foi uma circunstância da vida. Quando a gente se conheceu, ela estava com ele. De qualquer maneira, eu fiquei aquele domingo todo muito irritado. Eram quase 5 horas da tarde quando ela entrou por aquela porta. Eu já estava nervoso,
a ponto de ir buscá-la, lá na casa do cara. Meu Deus, era preciso ficar a manhã toda e a tarde toda lá. Não é que eu seja um cara desconfiado. E não é que eu não confiasse nela. Mas, meu Deus, a gente ouve tanta história, principalmente quando tem filho na parada. Então, eu tinha medo que, de repente, não por causa do cara exatamente, mas por causa do menino, ela tivesse uma recaída. O Felipe tinha completado 15 anos aquele dia. E a Sandra sentia demais a falta dele. Quando ela largou do Gilmar para vir morar comigo, o moleque se recusou a vir com ela. Preferiu continuar vivendo com o pai. Então a Sandra, ela vivia se queixando que sentia muita falta do filho, que sentia saudade, que vivia preocupada com ele, que não tinha mais sossego, sabendo que o menino estava lá, morando com o pai, tudo bem, mas que não tinha mulher nenhuma para cuidar da casa e das coisas dele. Sabe, eu senti que, de certo modo, isso meio que pesava na sua consciência. Naturalmente que o rapaz não aceitava o envolvimento da mãe comigo. Claro que não. Filho sempre fica do lado da mãe e do pai. Qual é o filho que aceita isso numa boa? Naturalmente que ele preferia que ela e o pai continuassem convivendo naquela casa como marido e mulher. Os filhos sempre querem que os pais permaneçam juntos o resto da vida. E com ele não era diferente. De qualquer maneira, depois que ela chegou, eu continuei emburrado. Ela vinha por meu lado e eu mantinha o meu olhar fixo na televisão. Ela puxava a conversa e eu respondia sem olhar para sua cara. Ou então, às vezes, nem respondia, só fazia um sinal. Foi só na hora de dormir que eu desfiz aquela brabeza toda, até porque ela veio para o meu lado toda cheia de amor. E nessa hora eu não resisti. Só que, depois do amor, ela veio com uma conversa esquisita para o meu lado. Sabe quando a pessoa começa a falar uma coisa e você pressente que vem bomba? Ai, Marinho, eu estou tão preocupada com o Felipe. Preocupada, ué? Por quê? Você precisa ver as condições em que eles estão morando naquela casa. Uma bagunça, uma sujeira. Você sabe que eu tive que limpar tudo antes de começar a fazer o almoço? Não tinha nem como mexer com panela naquelas condições. Roupa suja atrás da porta do quarto, a cozinha toda imunda. Também, né? Imagina, 2 homens morando numa casa, sem nenhuma mulher para cuidar. Ela fez aquele comentário e eu fiquei na minha. Não disse uma palavra, até porque, repito, senti que aquilo era prenúncio de alguma revelação, alguma coisa que ela ia dizer na sequência e que eu com certeza não ia gostar. Continuei calado, até porque ela não parou de falar. Você acredita que nem comida eles fazem? É tudo marmita, ou então essas bobagens aí de boteco, cozinha, bolinho, coxinha. Eu fiquei tão preocupada, pobre do meu filho. Mais uma vez fiquei na minha, repito, já esperando pelo desfecho daquela conversa. Eu tinha quase certeza de que ela estava fazendo aquele discurso todo para me preparar para alguma coisa. E eu não estava enganado. Olha, Marinho, eu sei que você não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu combinei com o Gilmar de dar um jeito na casa deles, pelo menos uma vez por semana. Quase tive um troço quando ouvi aquilo. Como é que é? Marinho, eu vou pelo menos uma vez por semana e deixo tudo arrumado. Deixo comida pronta para eles esquentarem no micro-ondas. Assim, pelo menos o Felipe se alimenta direito, 2 ou 3 dias por semana. Né? Não fica comendo só aquelas porcarias que o Gilmar traz da rua. Mas não vai mesmo. Você ficou louca? Já falei que não quero saber de você metida naquela casa perto daquele cara.
Mas, Marinho, não é por ele, é pelo Felipe. Não quero saber. Não quero saber. Mas era só o que faltava. Você só pode estar brincando comigo. Agora vai ficar enfurnada na casa, mas nem pensar, nem pensar. Para com esse ciúme bobo. Não é pelo Gilmar, é pelo Felipe, que é meu filho. Você sabe muito bem disso. Você acha que eu não me preocupo com ele? Olha, o teu ex-marido, que contraste uma empregada, então. Marinho, você sabe que o Gilmar não está em condições de contratar empregada. Ele já paga aluguel, não tem como. Olha, varamos a madrugada discutindo. No fim, não teve jeito. Por mais que eu contestasse, acabei sendo obrigado a engolir a decisão dela goela abaixo, até porque estava muito na cara que ela não iria voltar atrás. Estava decidida. E repito, não era desconfiança. Não é que eu não entendesse a situação dela. É claro que eu entendo. Eu imagino que uma mulher, quando se separa do marido e o filho fica longe, é claro que a mulher sente falta, sente saudade, se preocupa. Qual é a mãe que não vai se preocupar com o filho? Ainda mais naquela idade, 15 anos, adolescentes. Só que, e o meu lado? E o meu lado? Se o menino morasse numa pensão sozinho, tudo bem, não tinha problema. Mas ele morava com o pai. Quer dizer, para estar perto do filho, ela deveria estar obrigatoriamente perto do ex-marido também. E isso eu não engolia. Meu Deus, quantas histórias eu já ouvi de mulheres que voltaram para o marido por causa do filho. E eu naturalmente não queria que isso acontecesse. Não comigo. Eu sabia que o Gilmar ainda gostava dela. Sabia. A separação aconteceu sem a concordância dele. Ele não queria. Então, por mais confiante que eu fosse, por mais que eu acreditasse no amor da Sandra por mim, eu acreditava. Até porque, repito, se não gostasse de mim, não teria largado dele. Só que, ao mesmo tempo, e o medo. Eu tinha muito receio de que aquele cara tentasse convencê-la a voltar para ele usando o filho para isso. A Sandra tinha verdadeira adoração por aquele menino. E mais do que adoração, ela agora estava preocupada com ele. Olha, ela gostava tanto desse filho que tinha horas que parecia até meio arrependida de ter saído de casa para vir morar comigo. Eu sabia que ela sentia muita falta do Felipe. O fato é que, a partir daquele dia, mesmo contra minha vontade, ela começou a ir todo santo sábado à casa do ex-marido. Passava praticamente o dia todo lá. Arrumava a casa, lavava a roupa, deixava a comida pronta para eles só terem o trabalho de esquentar no micro-ondas. Olha, no começo foi duro, mas foi muito difícil mesmo. Eu ficava ali em casa só pensando bobagem, imaginando que, em vez de estar lá limpando aquela casa, ou fazendo comigo, ou lavando roupa, ela e aquele cara pudessem estar fazendo outras coisas. E só eu sei o quanto isso me perturbava. Eu não queria pensar aquelas coisas, só que era inevitável. Principalmente porque sabia que ele ainda gostava dela. Homem, quando está apaixonado pela mulher, ele faz de qualquer coisa para conquistá-la. E no caso deles, ele tinha um argumento que não dava para negar. Era um argumento muito forte. O menino, eles tinham um filho juntos. Argumento esse que eu, por exemplo, não tinha. O fato é que isso acabou mudando muito o nosso relacionamento, o meu e dela. Eu não queria pensar bobagem, só que não conseguia evitar. Sempre que ela chegava da casa daquele infeliz,
ela me encontrava emburrado, de cara fechada. Meu Deus, como ficar de bom humor sabendo que a tua mulher está na casa do ex-marido o dia todo? E logo no sábado, que é um dia em que você quer ficar junto da tua mulher, na companhia dela, assistindo televisão, ou passeando, indo no shopping, ou num parque. Meu Deus, a semana toda a gente separados, porque um trabalhava, o outro também. Chegou no sábado. E ela, em vez de ficar comigo, não. Ia para a casa do ex-marido. Tudo bem. Não era por causa dele. Era por causa do menino, do filho. Mas dava na mesma. Para mim, dava na mesma. Porque eu ficava o sábado todo sozinho. Sozinho, de mau humor, pensando bobagem e emburrado. Eu não conseguia aceitar o fato de ela ficar se prestando ao papel de empregadinha naquela casa. Por mais que, segundo ela, estivesse fazendo aquilo só pelo filho. Quer dizer, só pelo filho. Lavar roupa, por exemplo. Imagine que ela ia lavar a roupa do filho e não ia lavar a cueca do ex-marido também. Meu medo, na verdade, era bem outro. Que por causa do filho, ela acabasse me deixando e voltando para aquela casa. Eu sabia que não ia suportar. E aos poucos, dia após dia, tudo isso inevitavelmente acabou influenciando de maneira negativa o nosso relacionamento. Passamos a brigar direto. Ela vivia dizendo que eu devia ser mais compreensivo, já que estava fazendo aquilo pelo menino e não pelo ex-marido. Só que por mais que me esforçasse, eu não conseguia controlar o meu ciúme. Era como se eu estivesse antecipando, adivinhando. Era como se eu estivesse pressentindo tudo o que iria acontecer. Num daqueles sábados, depois que ela voltou para casa do ex-marido, eu senti que tinha alguma coisa diferente do ar. Ela entrou pela porta de cabeça baixa, não me disse nem oi e foi direto para o quarto. Como ele estava demorando muito, mais do que o normal para sair daquele quarto, numa certa altura eu levantei do sofá e fui lá ver o que estava acontecendo. E no que entrei pela porta, já a encontrei sentada na beiradinha da cama, com a cabeça escondida entre os joelhos e soluçando. Fiquei assustada, claro, e quem não ficaria? O que houve, Sandra? Você está sentindo alguma coisa? Está chorando por quê? Em vez de responder, ela soluçou. Fiquei ali parado, meio sem ação, olhando para ela sem saber o que pensar. E ela continuou na mesma posição, soluçando e sem explicar o motivo daquele choro. De repente, ergueu o corpo, passou a mão nos olhos e olhou fixamente para mim. Olha, naquela hora, é como eu já disse, parece até que eu estava pressentindo. Eu senti até um frio na espinha quando ela me encarou. Eu senti que ela ia me dizer alguma coisa e alguma coisa que não seria boa. Senti. E realmente, depois de alguns segundos, ela respirou fundo. A gente precisa conversar, Marinho. Conversar? Não, tudo bem, estou aqui. O que houve? É uma conversa muito séria. Tá, tudo bem, mas o que é? Sobre que assunto? É sobre a gente. Mas o que tem a gente? Nessa hora, ela desviou o olhar. É que puxa vida, é tão difícil falar uma coisa dessas. Mas é que eu preciso dizer, eu
Eu andei pensando muito e tomei uma decisão. Decisão? Que decisão? Eu vou voltar a morar lá na casa do Gilmar. Como é que é? Não, você só pode estar brincando comigo, né, Sandra? Você vai voltar para aquele cara? Já falei que não é por ele, Marinho. É pelo meu filho. Será que você não entende? Ele precisa de mim. O Gilmar não está cuidando direito do menino. Ele não está bem alimentado. Eu vou lá uma vez por semana, mas não basta. Ele precisa de mim, da minha companhia. Será que você não consegue enxergar isso? Mas, Sandra, pelo amor de Deus, se o problema é esse, traz o moleque para morar com a gente, então. Você sabe que ele não quer. Já convidei 1000 vezes. Mas ele não quer sair do lado do pai. Não tem outro jeito, Marinho. Eu vou ter de voltar a morar naquela casa. Mas, Sandra, pelo amor de Deus, como que não tem outro jeito? Em vez de uma vez por semana, vá 2, então, 3. Mas, Sandra, você não pode me deixar. E a gente? Não tem mais a gente, Marinho. Você me desculpe, eu sinto tá te magoando, eu sei que você está sofrendo, eu também estou, ou você pensa que não? Mas é meu filho. Você sabe que ele nunca aceitou que eu viesse morar aqui com você. E ultimamente, ele anda me cobrando muito por isso. Está meio revoltado, eu tenho medo que... Eu pensei muito antes de tomar essa decisão. Não tem outra solução. Você me perdoe, eu sei que você está sofrendo e sabe que eu também estou. Mas é que hoje mesmo eu vou começar a arrumar as minhas coisas e não tem outro jeito. Eu vou voltar a morar lá. Eu ainda quis argumentar, ainda pedi, quase supliquei, só que... Você percebe quando a pessoa está decidida? Eu simplesmente não me conformei. Fiz de tudo para tirar aquela ideia da cabeça dela, mas não teve jeito. Cheguei a propor que ela fosse 2, 3 dias, 4 vezes, 5, que ela fosse todos os dias da semana lá, se fosse o caso, à noite, preparar a comida dele Só que não adiantou. Diz que depois ela voltaria para apanhar o resto das suas coisas, mas que estava saindo de casa aquele dia mesmo. Repito o que eu já disse. Não era à toa que eu implicava com o fato de ela ir limpar a casa do ex-marido e cozinhar para eles, para os dois, né? Para o menino e para ele também. Era como se eu estivesse pressentindo, adivinhando. Eu sabia que por causa do menino, ela podia acabar tendo uma recaída e voltando para aquele desgraçado. E não deu outra. Ela jurou que não. Saiu pela porta, batendo na mesma tecla, dizendo que só estava voltando por causa do filho, que não tinha nada a ver com Gilmar, só que eu sinceramente duvido. Não é possível que eles convivam debaixo do mesmo teto sem que nada demais aconteça entre eles, mesmo porque foram marido e mulher. Quando ela voltou para apanhar o resto das suas coisas, eu quase não a deixei entrar, só que no fim não tive alternativa. Olha como foi duro ver essa mulher encaixotando as coisas delas, depois colocando o resto da roupa numa mala. Foi muito doído para mim. Depois ver a parte do armário que ela costumava usar para guardar as suas coisas completamente vazia. Cabides onde ela pendurava sua roupa, seus vestidos, suas blusinhas, as gavetas onde ela guardava as lingeries, tudo vazio, sem contar o outro lado da cama. À noite, quantas vezes eu acordei suando frio, aí esticava o braço assim para abraçá-la e não a encontrava ali, do lado da cama.
Me batia uma agonia tão grande, tão grande. Ah, meu Deus, como está sendo difícil viver nessa casa sem a minha mulher. E eu digo minha mulher porque continuo com a ideia de que ela me pertence, assim como eu sinto que pertenço a ela. Ninguém pode imaginar a minha tortura quando eu acordo de madrugada e lembro que ela não está ali. E não só não está ali, está lá na casa daquele cara. Ela me garantiu que os dois não dormem juntos, que eles não têm nada um com o outro. Meu Deus, por mais crédulo que eu fosse, por mais confiante que eu... A gente sabe que as coisas não acontecem assim. Foram marido e mulher durante muitos anos, os dois debaixo do mesmo teto. O cara ainda gostando dela. Tenho certeza de que ele fez a cabeça do menino para convencê-la a voltar para casa. Mas não tenho dúvida nenhuma. Se juntaram os dois e conseguiram roubar a minha mulher de mim. Eu simplesmente não tive chance. Foi uma disputa injusta. 2 contra 1, sendo que um desses dois ainda era o filho. E por trás, naturalmente, o ex-marido, fazendo a cabeça do moleque, e o moleque fazendo a cabeça da mãe. Não tive chance. Simplesmente perdi. E como é doído, meu Deus, perder o amor da mulher que a gente ama. Eu sinto que ela ainda gosta de mim. E que também está sofrendo com a minha falta. Eu sei disso. Um dia, esse filho vai atingir a maioridade, vai se tornar adulto, quem sabe até ela saia daquela casa. E nessa hora eu sei que ela vai botar a mão na consciência e se dar conta de que ela se separou de mim à toa. Tudo bem, ele estava com 15 anos, era um menino, precisava da companhia da mãe. Eu entendo isso, mas apesar da preocupação dela, apesar de ela achar que ele não estava sendo bem cuidado pelo pai, apesar de tudo isso, vamos convir, não era razão para ela simplesmente me deixar e voltar a viver com aquele homem. Ela me jurou que a sua volta não tinha nada a ver com Gilmar. Eu até acredito, só que depois de ela vivendo lá, debaixo do mesmo teto, os dias passando, as semanas, os meses, meu Deus, por mais crédulo que eu fosse, por mais que eu ache que ela ainda goste de mim, eu sei que se ainda não está, mais cedo ou mais tarde vão estar os dois dormindo na mesma cama. E só de saber disso, só eu sei o quanto eu tenho me torturado. O nosso caso ficou mal resolvido demais. Eu não aceitei e não me conformei com o fato de ela ter voltado a morar naquela casa. Quem sabe por isso eu passe os meus dias a esperá-la. Chego a imaginar, a sonhar com ela batendo na minha porta, me pedindo perdão e me pedindo para voltar. Como eu queria que isso acontecesse, meu Deus. Eu espero isso todos os dias. Juro que eu não ia cobrar nada dela. Nenhuma explicação. Simplesmente ia recebê-la de braços abertos, cheia de amor para dar. Se você estiver escutando essa carta, Sandra, saiba que o dia que você voltar vai ser exatamente assim. Sabe por quê? Porque esta é a sua casa. Este é o seu lugar. Aqui do meu lado. Um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Um lugar que eu sei nunca vai ser ocupado por nenhuma outra mulher. Um lugar que, acredite, vai permanecer vazio, só esperando você voltar.